legislação educacional, pego essa parte aqui e vamos começar a nossa caminhada rumo a Belford Roxo. Essa aula de hoje é uma aula gratuita, né? Mas é a primeira aula da turma, então quem vai fazer o intensivo já está matriculado aí, hoje é a nossa primeira aula. Quem está vindo para assistir, conhecer o nosso trabalho, muito bem-vindo, né? Seja bem-vindo, e estamos aqui disponíveis para ajudar vocês, né? Nessa caminhada, tá bom? Então, eu estou começando aqui com o Estatuto dos Servidores. Hoje a aula vai ser menor do que de costume, né? Nós normalmente temos aí 2 horas a 2 horas e meia de aula, mas hoje eu vou fazer um pouco menor, mas eu já separei algumas questões também para a gente poder trabalhar depois do conteúdo. Bom, sem mais delongas, né? O nosso conteúdo é esse aqui, ó, Estatuto dos Servidores. Eu sei que a letra é um pouco pequena, né? Mas dá para aumentar um pouquinho aqui. A Lei Complementar número 14, de 1997, né? Inclusive, essa lei, ele diz aqui, ó, é o Estatuto dos Servidores da Prefeitura de Belford Roxo, correto? Então, nessa primeira aula, nós vamos entender um pouquinho, vamos trabalhar algumas definições aqui da lei, né? E eu vou também trabalhar com vocês já a questão de vacância, formas de provimento, né? Tudo isso a gente vai falar sobre o concurso público, certo? E já deu tudo certo. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui para caber na tela direitinho. Pronto. Acho que agora tá bom, não tá? Tá bom nesse tamanho, não tá? Acho que podia ter sido um pouquinho maior, mas tá bom, dá para ver. Bom, vamos lá, eu vou não, claro, não é ler, né, a lei, mas eu vou fazer alguns comentários. Primeira coisa aqui é que essa lei vai estabelecer direitos e deveres, né, dos servidores, tá? Então, marquem bem essas palavras, ó, direitos e deveres. É isso que nós vamos encontrar aqui. Então, tudo que é direito do servidor e tudo que é dever do servidor, lá à frente, né, quem for caminhar com a gente aí no curso, na última aula, nós vamos falar, inclusive, dos deveres, daquilo que é proibido ao servidor, né, nós vamos falar das penalidades, enfim, isso é o assunto lá da última aula. Mas quem é o servidor público, né, para o Estatuto dos Servidores? Ó, o servidor é a pessoa que é legalmente investida em cargo público, né? No caso, a palavra investida ela é usada em todas as leis, né? Todos os estatutos, realmente a palavra usada é essa, investida, e essa palavra legalmente quer dizer que com base em lei, né? Com base na lei, então com base legal. Então ela é investida legalmente, de acordo com a lei, certo? Eu queria só já fazer um comentário em relação a isso, porque existem algumas formas de provimento do cargo público. Aliás, antes, o que é o cargo público? Ele diz ali, são todas as atribuições e responsabilidades, né, do servidor. Então, o servidor ele é investido legalmente em cargo público, que, no caso, representa aí o cargo público, suas atribuições e responsabilidades, certo? Aquilo que lhe é conferido, né? O que é conferido ao servidor. E todos os brasileiros, né, podem ser servidores, ou seja, todos os brasileiros podem ocupar um cargo público, tá bom? Agora, uma questão importante aqui também é o seguinte, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, depois eu vou mandar lá no grupo de informações essas anotações dessa primeira aula, tá? Ó, conjunto de atribuições e responsabilidades, foi o que eu disse, né? Prevista na estrutura organizacional. Então, existe uma estrutura, uma organização, né? E cometidas ao servidor, é claro, cargo público, o servidor é legalmente investido no cargo público, então essas atribuições e responsabilidades que formam o cargo público são conferidas ou cometidas, né, ao servidor, tá bom? E no caso aqui, ó, marquem isso, ó, acessíveis a todos os brasileiros, e uma coisa muito importante, criados por lei. Todo cargo público é criado por lei, né? Eu gosto sempre de reforçar aqui o seguinte, o cargo público, ele não é
preenchido ou provido por lei, tá? Isso é uma coisa que eu já vi caindo como pegadinha de prova. O provimento do cargo público, ou seja, a forma de ocupar esse cargo público, é por meio de um ato administrativo, né? No caso, se é um cargo do Poder Executivo, pelo prefeito. A nomeação, inclusive, é o prefeito que faz. Agora, o cargo, para ser criado, ele é criado por lei. E aí um exemplo que eu gosto sempre de dar é o seguinte, nosso caso, né, nós que somos da área de educação, se eu tenho, né, na estrutura organizacional da Prefeitura de Belford Roxo, se eu tenho, sei lá, 500 cargos, né, e esses 500 cargos de professor de anos iniciais estão vagos, o prefeito ele vai fazer um concurso público e, a partir do concurso público, ele vai nomear os servidores, ou melhor, os candidatos ali aprovados, né, na ordem de classificação, e ele vai nomear para que esses cargos sejam preenchidos, né, providos, certo? De servidores. Então, sejam ocupados, tá bom? Agora, se ele tem uma estrutura que não dá conta da quantidade de alunos e ele precisa de mais professores, além daqueles que já existem na estrutura organizacional, então ele vai ter que criar cargos, né? Por exemplo, quer abrir 30 escolas. Então, ele vai ter que criar cargos nessa estrutura organizacional. E aí, essa criação desses cargos é por lei, certo? Então, tem que ter cuidado para não fazer confusão entre criar o cargo e preencher ou dar provimento ao cargo, ok? Só para reforçar e repetir, criado por lei, mas provido ou preenchido, né, por um ato administrativo, tá bom? Que é a nomeação ou outra forma que uma das outras que a gente vai ver aqui, né? Mas a porta de entrada é a nomeação. E outra, todo cargo público ele tem um nome, então ele tem uma denominação própria. E outra, todo cargo público ele tem um vencimento pago pelos cofres públicos, né? Então, assim, em relação ao cargo público, ao pagamento pelo exercício do cargo, né? Pelo exercício das funções, esse pagamento esquece a palavra salário, né? Porque ninguém recebe em sal. O nome correto é vencimento, certo? Na próxima aula nós vamos ver mais a fundo isso. Vencimento, na verdade, é como se fosse, a gente chama, né, entre aspas, salário base, né? É o que consta, por exemplo, no edital, tá? O vencimento, ele é ligado ao cargo público, né? Quando a gente fala assim, tem isonomia de vencimentos, ninguém pode ocupar o mesmo cargo com um vencimento diferente, né, do outro, não pode. Agora, o vencimento não é a remuneração, né? Eu sempre falo isso, vencimento você soma com as vantagens pessoais, as vantagens pecuniárias, e essa soma do vencimento com as vantagens é o que a gente chama de remuneração, que é o salário todo do servidor, entendeu? Então, por isso que há servidores ocupando o mesmo cargo, mas por conta das vantagens, né? Você tem diferença, às vezes, na formação, por tempo de serviço, né, ou outros motivos. Então, você tem diferença na remuneração, mas o vencimento tem que ser igual, porque o vencimento, como diz aqui, ele está ligado ao cargo, entendeu? O vencimento é ligado ao cargo. A remuneração não, porque a remuneração é somada, é a soma, né, do vencimento com as vantagens, tá? E outra, o provimento desse cargo público, ele se dá de duas maneiras, tá? Por caráter efetivo ou em caráter efetivo, né? Ou em comissão, certo? Então, existem duas formas de provimento. Vou marcar aqui, ó, provimento em caráter efetivo, ó, ou em comissão. O que seria o caráter efetivo? Logo abaixo aqui ele já vai explicar. Provimento em caráter efetivo é o que gera estabilidade, né? E é nesse caso, esse é o caso de vocês que vão fazer a prova e vão passar para Belford Roxo, né? Vão ser nomeados. Então, o provimento vai ser em caráter efetivo, ou seja, vocês vão estar ocupando um cargo que
após o estágio probatório, vai ter estabilidade, vocês vão alcançar a estabilidade, né? A nomeação ou provimento, né, em comissão, que se dá somente por nomeação, aí, na verdade, no caso, o cargo de confiança, a gente chama de função de confiança, por exemplo, secretário de educação, secretário de administração, por quê? É de livre nomeação e exoneração, não gera estabilidade, né? E aqui muita gente confunde, e o contrato temporário, né? O CLT, que agora é moda, e o CLT, eles não entram aqui. Por quê? Este estatuto é para os servidores efetivos ou cargo em comissão, certo? Por isso que a gente fala, mas CLT é diferente, por quê? Porque não se rege, né, por essa lei, não se rege pelo estatuto, se rege pela consolidação de leis trabalhistas, a famosa CLT, entendeu? Então, essa é a diferença, quando se tem um concurso para provimento seletista, e a nossa briga toda tem sido essa, né, em alguns casos, não vale ressaltar aqui, mas a questão é essa, porque não seria esse o regime de contratação, então não é regido por isso, não é efetivo, não tem caráter efetivo, correto? Então é isso, todo mundo entendeu direitinho? Dá um ok aí, ok? Beleza? Ok, tudo certo, né? Então, a última observação aqui é que é proibida a prestação de serviços gratuitos, ele fala ali. Mas eu quero ressaltar aqui para vocês o seguinte, existem alguns casos previstos em lei. Então, se na prova, na questão vier, em todos os casos é proibida a prestação de serviços gratuitos, está correto? Não, porque há casos de exceção que são previstos em lei, tá? Então, cuidado com isso, né? Então, a regra é proibido, mas tem algumas exceções. Não vale a pena agora entrar nesse detalhe, porque não é o caso aqui para a prova de vocês, mas é importante que vocês saibam disso. Existem algumas exceções, ok? Então, o texto da lei exato é esse. Proibido, salvo os casos previstos em lei. Se liguem nisso, tá? Isso é extremamente importante. Por conta de uma palavrinha, às vezes, muda todo o sentido e a gente erra uma questão. Aqui a gente passa para a parte do provimento em si, né? Repito, o provimento é o preenchimento desse cargo que está vago, né? Que está vazio. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, é como uma estrutura organizacional, você vai ter lá a quantidade de cargos com cada denominação, né? O vencimento, é uma estrutura mesmo, é um quadro, né? Em alguns estatutos define até o que é quadro. Esse quadro de pessoal, ele traz todos os cargos de provimento efetivo, em comissão, e quando se tem cargos em vacância, né? Vacância, eu sempre brinco, vacância não vem de vaca, não, tá, gente? Vacância vem de vago, né? O cargo está vago, ele está em vacância, está disponível, então não tem ninguém ocupando aquele cargo. Ele precisa ser urgentemente preenchido, né? Agora, o processo para o provimento é exatamente esse. A gente vai ver aqui as formas, mas a porta de entrada é o que a gente chama de nomeação, né? O nome certo é esse. No popular, a gente chama convocação, fui convocado, né? Mas não é, o nome certo é nomeação, o nome da lei, tá, gente? Então, nomeado. Por exemplo, tem um monte de gente aí sendo nomeada agora em Itaboraí, né? Saiu a nomeação, que é a convocação para você tomar posse, mas o nome mesmo é nomeação. Então, houve a nomeação. Entendido? Todo mundo percebeu e entendeu isso? Dá um ok, gente, vai dando ok, vai, né? Vamos interagindo. A aula aqui é melhor do que pelo YouTube, né? Mas essa aula vai para o YouTube amanhã. Vocês vão aparecer no YouTube, se vocês, né, me permitirem. Não, mas vocês não aparecem, não, só quem falar. Mas vamos lá, olha só. Requisitos básicos para investidura em cargo público. Antes de falar dos requisitos, deixa eu explicar aqui para vocês. Essa palavrinha que aparece aqui, investidura, né, é a mesma que eu encontro lá atrás. Quem é o servidor público? É aquele que é investido em cargo público, né?
E aí eu queria só ressaltar para vocês o seguinte, eu sempre brinco, já acabei de falar da nomeação aqui para vocês, né? Mas eu sempre brinco o seguinte, nomeação é como se fosse o convite do casamento, entendeu? Por exemplo, Andréia Cristina quer se tornar uma servidora pública em Belford Roxo, né? Então, é um convite para a Andréia se tornar uma servidora pública em Belford Roxo. Isso é a nomeação. Por isso que é um ato do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, né? Então, mas não é ali que acontece a investidura, né? Então, por exemplo, se alguém pede a mão sei lá, de Tatiane, só dando um exemplo, em casamento, não sei se ela já é casada ou não, ou Michel, ou Viviane, qualquer um aqui. No caso, tá pedindo a mão em casamento não quer dizer que é casado a partir daí. É quando vai lá, assina o documento, e aí você passa a ser realmente casado. Ou seja, quando você diz sim, certo? Então, a mesma coisa é o serviço público de Belford Roxo. Você vai ser convidado através da nomeação. Não é a partir dali que você é um servidor. Agora, quando você diz sim, vai lá, assina o termo de posse, a partir dali você tomou posse, você é um servidor público de Belford Roxo, entendeu? Então, é isso que eu gosto sempre de ressaltar, porque fica mais fácil da gente entender que essa investidura em cargo público, ela se dá não com a nomeação, mas com a posse. Entendeu? Então, é com a posse que se dá a investidura. E isso cai muito em concurso, tá, gente? Despenca. A investidura acontece com a nomeação, a investidura acontece com o exercício. Não, a investidura acontece com a posse. Posse é o seu sim ao convite de se tornar um servidor público do município de Belford Roxo, certo? Aqui, onde que isso está na lei? Você está inventando? Não, está aqui na lei. Aqui, ó, a investidura ocorrerá com a posse. Então, é a partir da posse que aquela pessoa legalmente é investida no cargo público e se torna, com isso, um servidor público, tá vendo? Agora, o provimento, que é o preenchimento do cargo, é um ato do prefeito, tá vendo? Como eu já falei diversas vezes, ó, tá aqui também, não tirei da minha cabeça, né? Agora sim, que a gente entendeu o que é a investidura ou quando acontece a investidura, agora vamos para os requisitos básicos para essa investidura, certo? Então, primeiro requisito básico, nacionalidade brasileira, né? Então, precisa ser brasileiro. Ah, Rodrigo, precisa ser brasileiro nato ou naturalizado também pode. Não tem importância. É nacionalidade brasileira. Então, pode ser brasileiro nato, brasileiro naturalizado, de qualquer maneira é brasileiro, tem a nacionalidade brasileira, pode ser investido em cargo público, tá bom? Segundo, gozo dos direitos políticos. Terceiro, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Se tiver com título lá com pendência, não se alistou, resolva as pendências, porque isso é um requisito para investidura em cargo público, certo? Vai lá no TRE, paga a multa, libera lá a tua situação e não deixa de votar mais, porque isso prende, né? Pode dar problema. Outra questão de escolaridade, né? Nível de escolaridade de acordo com o exercício, o pedido no edital para o exercício do cargo, né? A idade mínima, que é de 18 anos, inclusive é a mesma, a gente vai ver na aula de lei orgânica mesmo para ser vereador, né? E a aptidão física e mental. Essa aptidão física e mental se comprova por meio de perícia, né? Você passa pela perícia. Antes da posse, você passa pela perícia por isso, porque tem que comprovar que está apto física e mentalmente para o exercício do cargo, certo? Todo mundo entendeu, então, esses requisitos? Claro, pode ter outros. Vai dando ok que vocês entenderam, ó. Polegar para cima. Pode ter outros? Sim, pode ter outros. Podem ter outros exigidos, né, em lei, né, especificamente para alguns cargos, certo? Então, você pode ter mais alguns requisitos aí para o seu cargo, né? Mas, no caso, em relação ao estatuto que vai ser cobrado na prova, esses são os 6 requisitos, certo? Ah, e isso aqui também é muito importante, que inclusive é um diferencial. A quantidade de vagas, né,
para pessoas com deficiência. Ele até fala portadoras de deficiência, né, que é o termo antigo, direito de se inscrever, tá vendo? No concurso público, ó, atribuições compatíveis com a deficiência de que são portadores, e aqui, ó, reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso, então, para pessoa com deficiência, tá bom? E aí vamos às formas de provimento, né? Repito, quem provê ou preenche o cargo, né, a forma de provimento é um ato do prefeito municipal, não esqueçam disso, tá? Do prefeito. E aí, essas são as 7 formas de provimento, né? Quais são? A primeira é a nomeação. Repito o que eu disse, nomeação é a porta de entrada. E aí deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu falei naquela hora que você tem cargos de provimento efetivo e cargo em comissão. Lembra? Naquela hora lá, um pouco antes, né? Eu falei sobre isso. Deixa eu explicar para vocês aqui o seguinte. Para provimento de cargo em comissão, a única forma é a nomeação. Tá? Então, cargo em comissão, ele está dizendo logo aqui embaixo, somente nomeação. Cargo efetivo, aí você tem as outras 6 formas de provimento também, além da nomeação, sendo que a nomeação para o cargo de provimento efetivo é a porta de entrada, né? Ninguém vem para um cargo público chegando, vai por readaptação, reversão, nada disso. É para quem já está ou estava lá, né? Na ativa, certo? A gente vai entender cada caso desse, né? Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês, mas de forma que vocês entendam. E depois vocês vão reler a lei, a gente vai fazer algumas questões também para reforçar, tá bom? Ó, primeira forma de provimento, nomeação, eu acho que já deu até para entender. Agora, em relação ao cargo de provimento efetivo ou em caráter efetivo, nomeação em caráter efetivo, né? Ninguém pode ser nomeado em caráter efetivo sem o concurso público. O que abre as portas para nomeação em caráter efetivo é o concurso público, tá bom? Então, não esqueçam disso. E para nomeação em cargo em comissão, cargo de confiança, aí não precisa de concurso público, porque cargo em comissão, que é de confiança, é nomeação, é de livre nomeação e exoneração, tá? Então, o prefeito escolhe quem ele quer e, da mesma maneira, ele exonera também quando ele quer, tá bom? É diferente da nomeação em caráter efetivo, não é livre, precisa ter aprovação no concurso público e também depois a exoneração, que é o encerramento do contrato de trabalho, também não pode em qualquer momento, não, né? Tem 2 momentos específicos, vou explicar isso para vocês, tá bom? Só para não embolar o meio de campo aqui. Então, obrigado. A nomeação, ó, deixa eu só marcar o que eu falei aqui, ó, caráter efetivo, só para depois vocês ficarem com o resumo direitinho. E ele fala aqui de cargo isolado, de provimento efetivo, ou cargo de carreira, né? Cargo de carreira são cargos escalonados. E comissão, livre nomeação e exoneração, tá vendo? Ó, condição, inclusive, de interino para cargos, como eu disse, ó, de confiança, tá vendo? Cargos de confiança. Aqui, ó, ele poderá ser nomeado para cargo em comissão, ó. Tudo que eu disse, ó, nomeado para ter exercício interinamente não, isso aqui eu não falei, não. Interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Quer dizer, ele pode ocupar um outro cargo sem deixar de ocupar o primeiro, se for cargo de confiança, né? Só que aí ele opta pela remuneração de um deles durante esse período, né? É interino, tá, gente? Isso aqui é interinamente essa condição. E como eu disse também, ó, cargo de carreira ou cargo isolado, lembrando que isso aqui é cargo efetivo, vou até escrever aqui em cima, ó. Cargo de carreira e cargo isolado é caráter, provimento e caráter efetivo. Esses casos de caráter efetivo, como eu disse naquela hora, ó, depende, tá aqui, provimento efetivo, depende, ó, de prévia habilitação em concurso público, tá vendo?
E outra questão aqui interessante é que esse concurso público, ele é de provas ou de provas e títulos. O que significa isso? Vamos lá. Concurso público de vocês é provas e títulos, né? No caso de vocês que eu digo para professor, né? Mas para administrativo, por exemplo, talvez aqui alguém tenha, né? Digamos, vá fazer para administrativo, né? Então, no caso, é de provas. Esse, por exemplo, é de provas. Então, são dois tipos de concurso público, tá? De provas ou de provas e títulos, sendo que para professor tem que ser provas e títulos, porque é um princípio constitucional. A Constituição estabelece isso, tá? O Wellington tinha feito uma pergunta, pior que ele saiu da chamada, acho que ele sem querer saiu, né? Esperar ele voltar para responder aí, tá? Vou esperar, porque ele fez uma pergunta importante aí. Bom, é isso. Aí eu vou falar agora sobre o concurso público, já que o concurso público é exigido, né, para provimento efetivo, vamos falar sobre as regras do concurso público, correto? Eu acho que isso para vocês é fácil, só tem que prestar atenção a alguns detalhes. O primeiro detalhe, aqui eu já falei dos tipos, né, provas ou provas e títulos. Ele diz aqui, ó, realizado em duas, podendo, né, ser realizado em duas etapas, tudo vem no regulamento do concurso. Qual é o regulamento do concurso? O edital, né? Mas ele diz também aqui, ó, que a lei vai dispor sobre isso e o regulamento do plano de carreira também vai dispor sobre isso. Claro que tudo vai ser colocado no edital, como eu disse ali, inclusive o valor da inscrição, né? Porque, na verdade, para fazer o concurso, aqui, ó, o concurso, a participação, né, no concurso está condicionada à inscrição do candidato e essa inscrição do candidato está condicionada ao pagamento do valor fixado no edital, tá? E outra coisa também, todas as regras do certame estarão no edital. Inclusive aquilo que é estabelecido em lei e no regulamento do plano de carreira tem que estar no edital, traduzido ali no edital, tá bom? Outra coisa também muito importante é o prazo de validade. O concurso ele tem até 2 anos de validade, certo? E outra, pode ser prorrogado, pode, tá? Não deve, não é obrigado a prorrogar. Isso aí cabe à administração pública decidir. Pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Rodrigo, o que quer dizer, e deixa eu marcar aqui o até, o que quer dizer esse até? Até quer dizer que pode ser menor esse prazo de validade. Por exemplo, Niterói, ano passado, 2024, fez um concurso de 1 ano de validade, de prazo de validade, entendeu? E não prorrogou. Ainda não prorrogou. Não sei se vai prorrogar ainda, mas já passou o prazo de validade e ainda não prorrogou. Então, pode prorrogar ou não. Agora, se, por exemplo, nesse caso de Niterói, né, e que também é possível acontecer em Belford Roxo, nesse caso de Niterói, o município não decidir prorrogar, está errado? Não. Se decidir prorrogar, tá errado? Também não está errado, está certo. Pode ser uma coisa ou outra, depende aí, porque pode ser prorrogado. A única coisa que a gente tem uma observação é por igual período. Então, se o prazo de validade é de 2 anos, como é o de Belford Roxo, se for prorrogado, vai ser por 2 anos. Como é o de Niterói, 1 ano, prorrogado, caso prorrogado, por 1 ano, entendeu? Sempre por igual período. E uma única vez. Não vai prorrogar, não pode, certo? Ah, Rodrigo, tem um concurso de 2014 que ainda estão chamando, lá não sei onde está o município. Isso é aberração. Acontece? Acontece, porque, né, tem muita coisa que acontece na prática. Mas por lei e de acordo com a Constituição Federal, não pode, né? Aí, o Wellington voltou. O Wellington, respondendo a sua pergunta em relação ao cargo de provimento em comissão, né, o cargo de confiança, fica a cargo do novo prefeito, né, o chefe do Poder Executivo, manter ou não manter o pessoal, ele pode exonerar. Então, na verdade, o prefeito ele sempre pode exonerar quem é cargo em comissão, né, a hora que ele quer. Repito, é livre nomeação e livre exoneração, e pode escolher quem ele bem entender para ocupar novamente esse cargo, entendeu, Michel? Ou Wellington?
Entendeu direitinho? Dá um ok para mim, tá? Então, ele pode escolher, pode permanecer, pode não permanecer, certo? Lembrando que nós estamos falando de cargo de confiança, não é cargo de provimento efetivo, que tem estabilidade, e nem mesmo CLT. CLT também tem uma certa estabilidade, porque também não é assim, o prefeito chegou, manda todo mundo embora, não. Também não é dessa maneira que a banda toca, mesmo para CLT. CLT também é diferente, que a gente está acostumado com escola privada, né? Também é diferente, não é a mesma coisa, tá? Tem uma certa estabilidade. Mas eu repito, aqui não está falando de CLT, porque CLT é outro regime de contratação, tá bom? Quando ele fala ali é cargo de provimento em comissão, é cargo de confiança, certo? Então, para deixar bem claro, né? Agora, dá um ok, vocês estão entendendo? Até aqui fluiu, todo mundo entendeu sobre o concurso, sobre a nomeação, ok? Agora, posse e exercício. Ó, posse, repito, nomeação é o convite. Posse é quando você realmente é investido no cargo público. Na posse, você vai lá, como eu disse naquela hora, e assina o termo de posse, né? Uma cerimônia que é bonita. Você tira foto, manda pra gente, posta, me marca, né? Tem acontecido, graças a Deus, milhares de vezes isso. Isso é muito legal, muito gratificante para mim. Essa semana tem várias pessoas mandando mensagem, foto. Isso me faz, né, querer continuar, né? Então, é um momento importante, a assinatura do termo, né? É ali que você realmente é investido no cargo público, tá? Ora, uma coisa muito interessante e importante é o prazo. Memoriza esse prazo. Prazo para tomar posse é 30 dias da nomeação. Quando ele fala ali, 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Esse ato de provimento é a nomeação, certo? Então, você tem 30 dias para tomar posse. Mas eu posso prorrogar essa posse? Pode, mais 30 dias, certo? Se o servidor tiver de licença, né? Licença gestante, acabou a servidora acabou de ganhar bebê, o que acontece? Não acontece nada, esses 30 dias só vão contar a partir do dia que terminar a licença, entendeu? Mas o servidor quebrou o pé, não tem problema, vai contar a partir os 30 dias, a partir do dia que terminar a licença. Precisou passar por uma cirurgia. Então, qualquer caso desses vai passar a contar os 30 dias depois de terminar a licença. Entendido, gente? Ok? Então, a licença ela começa a contar quando termina. A licença não, o prazo, né? Começa a contar a partir do dia que termina a licença, tá? Vou marcar aqui, ó, que a posse se dá pela assinatura do termo, ocorre no prazo de 30 dias, a partir da publicação do ato de provimento, e vou escrever aqui, como eu disse, que é a nomeação, né? A gente está falando aqui da nomeação, e vou marcar isso, ó, servidor em licença, né? Na hora da nomeação, o prazo de 30 dias conta depois de terminar o impedimento. Isso aqui também eu já vi cair no concurso, muita gente se enrola com isso, tá? Pode tomar posse com procuração específica, ok? Certo? Estão me vendo, me ouvindo bem? Cecília levantou a mão, pode falar, Cecília. Professor, rapidinho, boa noite. E esse Boa noite. prazo também, por exemplo, é igual ao do estágio probatório, né? Se eu fico de licença durante o meu estágio probatório, eu também tenho que, né? Digamos que eu Isso, termine agora, aí eu tenho que dar o prazo, né? isso. Assim, se eu fiquei 15 dias, aí para e só começa a contar quando eu volto, não é isso? Isso, interrompe a contagem, Entendi. isso aí. Entenderam essa questão, então, da procuração específica? Falar em estágio probatório, a gente já vai chegar lá agora, ó. O próximo ponto aqui. E aqui, haverá posse, só haverá posse nos casos de nomeação, tá? Isso também é extremamente importante. Posse só nos casos de provimento por nomeação. O que significa isso? Readaptação não tem posse, reversão não tem posse,
né? Reintegração não tem posse, nenhuma outra forma de provimento tem posse. Posse só a partir da nomeação. Por quê? A posse é o sim para o convite, e o convite é a nomeação, correto? Outra coisa também interessante, importante, é que quando vai tomar posse, tem que apresentar a declaração de bens e valores, né, que constitui seu patrimônio. Tem que ter também, tem que apresentar também uma declaração se exerce ou não outro cargo público, né? Não só cargo, emprego ou função pública. Rodrigo, qual a diferença de cargo, emprego ou função pública? Ó, ainda vai ter muita oportunidade da gente explicar, mas, por exemplo, no caso de empresa pública, né, você não tem um cargo público, é um emprego público, né? Função gratificada não é um cargo público, é uma função pública, entendeu? Aqui, ó, na posse, o servidor apresenta declaração de bens e valores, né? Que é a declaração do imposto de renda, né? Vamos botar simplesmente isso. Declaração também quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. E aí já pega aqui a questão da acumulação ilegal, né? Não pode, hein, gente? Não dá esse mole, não. Agora vamos a uma pergunta que muita gente faz. Rodrigo, e se a pessoa foi nomeada e não tomou posse dentro do prazo de 30 dias? Acontece algum problema, tem alguma situação? E a resposta é: não vai ter nenhum problema. A única coisa que vai acontecer é: nomeou, não tomou posse, né? É como se dissesse não ao convite. Ou seja, a única coisa que vai anular a nomeação, certo? Torna sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. Ou seja, torna sem efeito a nomeação se não tomar posse dentro de 30 dias. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer aqui no parágrafo 6º, em outras palavras. Então, torna sem efeito se a posse não ocorrer no prazo previsto, que é o prazo de 30 dias. Tá bom? E, claro, prévia inspeção médica oficial, que foi o que eu falei, a perícia, né? Só pode tomar posse se for considerado, aqui, ó, se for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Quem faz isso é a prévia inspeção médica oficial, mais conhecida como perícia. Beleza? Agora, olha só. Nomeado, tomou posse, qual o próximo passo? Entrar em exercício, né? Ou seja, início da labuta, início do trabalho, né? É isso. Fala, Cecília. Professor, rapidinho, e se tomar posse e não entrar em exercício, dá problema? Tipo assim, se ele não exonera, não faz aquela exoneração, não sei se é esse termo, se não exonera, não vai lá na CEMED exonerar, um exemplo. Dá problema pro Não dá servidor? problema. Ah, Se não. tomou posse e não entrou em exercício, não tem problema nenhum, só que vai ser exonerado de ofício, entendeu? Então, a mesma coisa, ir lá pedir exoneração ou deixar para lá, não vai surtir efeito nenhum diferente, entendeu? Aliás, só existem 2 casos onde o servidor pode ser exonerado de ofício, né? Exonerado de ofício é quando a administração pública decide encerrar o contrato de trabalho com o servidor. Quando que ele é exonerado de ofício? Nesse caso em que ele tomou posse, não entrou em exercício, dentro do prazo previsto, que é de 15 dias, tá? Ou se ele passou pelo estágio probatório e, ao final do estágio probatório, ele foi considerado não apto para o exercício do cargo. Então, ele pode ser exonerado nesse final, entendeu? Do estágio probatório. Passou isso, ele alcança estabilidade e aí não existe mais exoneração de ofício. Só demissão, que aí, é claro, tem que fazer uma besteira muito grande e passa por uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, que isso a gente vai ver lá na frente na última aula. Mas aí só nesse caso que gera demissão, que inclusive demissão para o servidor estatutário é uma penalidade, entendeu? Além de ser vacância do cargo, que vai deixar o cargo vago, mas é uma penalidade, certo? Agora, exoneração não é penalidade. A exoneração é só vacância, né? Então, não gera nenhum transtorno para o candidato, né? Isso já aconteceu, inclusive, comigo, Guapimirim. No último concurso, eu fui lá tomar posse, vi uma bagunça, saí fora.
Na verdade, eu nem cheguei a tomar posse, né? Foi o contrário. Eu fui nomeado, mas não tomei posse. E aí, acabou. Não foi só anulado a nomeação. Mas se eu tivesse tomado posse e não fosse trabalhar depois, também ia ser exonerado de ofício, não ia ter problema nenhum, entendeu? A demissão é que gera problema, tá? E aqui ele diz, ó, 15 dias é o prazo. Entendeu, Cecília? Entendi, professor, entendi. Eu achei que fosse dar assim, problemas futuros, não. Então não dá. Não dá não. Para isso, não. Tá? O Wellington perguntou da prorrogação do prazo para posse. Então, nesse estatuto não tem. Mas, assim, como a Constituição garante isso, existe esse prazo para prorrogar a posse de prazo de 30 dias. Às vezes falta algum documento, tem algum problema na perícia que tem que resolver, falta algum exame, aí pode pedir essa prorrogação do prazo. Aí eles vão prorrogar por mais 30 dias, que a gente chama popularmente de adiamento de posse, entendeu? Entendeu, Hélio? Normalmente os estatutos trazem, esse aqui não traz, mas como é coisa da Constituição, não tem problema, né? Vai ser garantido pela Constituição Federal. Agora aqui, ó, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função de confiança. É o início do trabalho. Vou botar aqui, ó. Exercício é o trabalho. É a labuta, né? Aliás, é o exercício que garante a remuneração, porque só tomar posse não tem direito à remuneração, é quando entra em exercício, né? E aqui o prazo é de 15 dias, ó, depois da posse para entrar em exercício, né? Tá vendo, ó? Contados da posse. Então, 15 dias a partir da posse. E aqui ele fala o que eu respondi a Cecília, ó. Ele é exonerado se ele tomar posse, aqui, ó, empossado que não entrar em exercício nesse prazo. Certo? Ficou claro isso, né? Dá um ok para mim, gente, se ficou claro. Vocês entenderam direitinho isso? Ok? Ok, beleza. Ó, quem dá posse é o prefeito, né? Quem vai investir no cargo público, aliás, quem vai nomear é o prefeito. Agora, quem é que vai botar para trabalhar? É a autoridade do órgão ou entidade para onde for o servidor designado, né? E outra, tudo fica registrado, né? O início do exercício, o início, ali ele fala do exercício de função de confiança, né? Coincide com a data do ato da designação, a não ser se o servidor tiver de licença, né? Ou afastado. Aí é o primeiro dia útil depois da licença, tá bom? Agora, no artigo 16 ele fala, tudo fica registrado na ficha funcional do servidor, no assentamento individual, né? Então, início do exercício, suspensão do exercício por algum motivo, interrupção, né? Também. Ou reinício desse exercício, tudo vai ficar, ó, registrado no assentamento individual do servidor, que é a ficha do servidor, né? E o tempo, inclusive, mais à frente a gente vai ver isso, o tempo ele é tempo de exercício, de efetivo exercício, né? Ele é contado em dias e convertido em anos, tá? É sempre em dias convertido em anos. Acho que na próxima aula que a gente vai ver isso. E outra coisa, ó, quando o servidor entra em exercício, ele tem que apresentar ao órgão competente todos os elementos necessários, ou seja, toda a documentação para abrir o seu assentamento individual, certo? E se o servidor for promovido, que é uma forma também de provimento, né? Não interrompe o tempo de exercício. No caso do professor, é meio difícil de a gente imaginar a promoção, porque não tem, né? Para professor não tem promoção, mas cargo de carreira escalonado, promoção é um cargo após o outro. Então, o servidor ele passa de um cargo para o outro, entendeu? Então, vai escalonado, subindo. Então, ele está subindo, ele está ocupando um novo cargo, por isso é uma forma de provimento. No cargo de professor, não. Nós começamos como professor, terminamos como professor. Nossa carreira, aliás, a gente, por lei, tem direito à carreira, né, ao plano de carreira, exatamente por isso, plano de cargos e salários, porque a nossa carreira é uma só, é professor, só que a gente tem que ter alguma forma de valorização nessa caminhada, né? Entendeu? Bom, aí aqui ele vai falar sobre os servidores que
cumprir jornada de trabalho fixada, né, em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, a duração máxima semanal é de 40 horas, né, mas isso é estabelecido para cada cargo, obviamente. Isso aqui é o máximo, o limite máximo, né? E aqui de 6 a 8 horas diárias também como limite máximo, certo? E cargo em comissão ou função de confiança é dedicação exclusiva, ó. Regime de integral dedicação ao serviço, DE, né? Dedicação exclusiva. Não pode trabalhar em outro lado, não pode ter outra função e não, no caso, pode tá disponível ali direto, né? Sempre que houver interesse da administração, ele pode ser convocado, tá? Ah, e claro, se houver leis especiais, aí você, claro, não vai bater com isso aqui. Por exemplo, plantão, né? Por exemplo, guarda municipal, pessoal da saúde, trabalha com plantão. Claro que é isso aqui, esse limite máximo de 8 horas diárias não cumpre, porque é plantão, né? Então tem essa exceção aqui do plantão, correto? Ah, e outra coisa, agora vamos falar do estágio probatório, né? Muito importante ressaltar que o tempo de estágio probatório em Belford Roxo é o mesmo da Constituição Federal, não tem diferença nenhuma, que é de 3 anos, tá vendo? Estágio probatório de 3 anos. Então, o servidor entrou em exercício, os 3 primeiros anos são de estágio probatório. Nesses 3 anos, o que vai acontecer? O servidor vai ter sua aptidão e capacidade, né, julgados aí, de acordo com alguns fatores. Quais são os fatores? Ó, assiduidade. Assiduidade, ele não explica aqui embaixo, né, mas a assiduidade tem a ver com pontualidade também, né? Então tem a ver com não faltar, tem a ver com chegar na hora, não sair atrasado, não sair antes da hora, não sair no meio do serviço, do expediente, né? Outra, disciplina, certo? Capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, perguntar os fatores avaliados no estágio probatório são esses 5. Cuidado para não confundir isso com os requisitos básicos para investidura do cargo público, né? Para posse, tá bom? Então, são perguntas diferentes, né? Isso aqui foi alterado em 2002, tá vendo? Antes o texto antigo era esse aqui, esquece esse aqui, tá? Isso aqui, vermelhinho, tanto aqui quanto aqui, vocês esqueçam, porque isso aqui é o termo anterior, o texto antigo, não vale mais, tá? Texto anterior à lei complementar de 2002. Então, isso aqui foi alterado em 2002. Antes era, você vê aqui, era 24 meses. Aí, em 2002, atualizou para 3 anos, certo? Todo mundo entendeu, então, esse prazo de 3 anos? Passou esse prazo, o que vai acontecer? O servidor ele se torna estável, aí alcança a estabilidade, tá? Na verdade, ele diz aqui, ó, 4 meses antes de terminar esse prazo, ou seja, 4 meses antes de completar os 3 anos, né? Aqui, ó, é submetido à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor. Essa avaliação do desempenho, claro que ela é feita durante os 3 anos, né? Mas aí, antes de terminar o prazo, 4 meses antes de terminar os 3 anos, vai para a homologação da autoridade competente, vai ser analisada, né? E aqui, ó, o servidor que não é aprovado, foi o que eu disse naquela hora respondendo a Cecília, ó, ele é exonerado, tá vendo? Será exonerado. Agora, o que ele está falando aqui? Ou se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Deixa eu explicar logo isso aqui para vocês, porque isso aqui já é uma outra forma de provimento também. A recondução. Você vai vendo que uma coisa toca a outra, né? O que seria isso? Vamos supor, a Adriana, ela é professora em Belford Roxo. A Adriana cansa de ser professora, quer ser fiscal sei lá, fiscal de posturas. Aí faz um novo concurso. Só que, como professora, ela já tinha passado o estágio probatório, então ela já é estável como professora. Então, quando ela vai tomar posse como fiscal de posturas, vamos dizer que não é um cargo acumulável, legalmente permitida a acumulação, né? Então,
ela vai ter que exonerar do cargo de professora. Então, ao invés de pedir exoneração, ela vai pedir posse em outro cargo não acumulável. E vai ser feliz lá no cargo de fiscal de posturas, correto? Então, ela deixa de ser professora e vai para o cargo de fiscal de posturas. Só que, como é um novo cargo, ela vai passar pelo estágio probatório novamente. Se ela passa pelo estágio probatório, ela é, ao final, considerada apta, ok, ela fica estável como fiscal de posturas. Agora, se ela não é considerada apta para esse cargo de fiscal de posturas, ela vai perder o de professora? Não, aí é que está. Ela é reconduzida porque ela já era estável como professora. Então, ela é reconduzida ao cargo que ela ocupava antes, o cargo de professora, entenderam? Ok? Então, isso é uma das formas de recondução. A gente já vai entender a outra, mas entendam isso. Se você toma posse num cargo que não é acumulável, você passa por um novo estágio probatório, e se nesse estágio probatório é considerado como não apto, você é reconduzido ao final, não é exonerado, é reconduzido ao cargo que você ocupava antes. Agora, se você não tinha outro cargo, é considerado não apto no estágio probatório, aí sim é exonerado, né? Exonerado de ofício. Todo mundo entendeu? Ok, ok? Gente, nós vamos até 10 horas, tá? 10 horas. Tinha que colocar 9h30 só para enganar vocês, tá bom? Rodrigo, Oi, Andréia, pode e falar. nesse período de estágio probatório, o servidor não gostou da sua análise, ele pode contestar? Sim, sempre. Sempre Uhum. pode contestar. Tem esse direito, entendeu? Uhum. Sempre tem esse direito, tá? Aqui ele diz, ó, poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento, mesmo em estágio probatório, né? Pode ser cedido, inclusive, a outro órgão, não há nenhum obstáculo quanto a isso. Pode falar, Cecília. Professor, rapidinho, duas dúvidas. Então, a recondução, ela não é inconstitucional. Eu achei que fosse, então não é, ela existe. Não, existe. E um exemplo, só para eu entender, o que seria um cargo acumulável, que o senhor deu o exemplo do não acumulável. O que seria? Por exemplo, 2 de professor. Ou então um Ah, tá. professor e um de técnico, entendeu? Ah, entendi. Na verdade, são esses casos: 2 de professores, um professor e um técnico, ou 2 na área de saúde. Ah, show, entendi. São esses 3 casos que a acumulação é permitida, Ah, entendeu? tá. E recondução, ele existe Existe, Ah, tá. Show. entendeu? Existe sim. Se o servidor ele não é apto no novo cargo, ele é reconduzido, se ele já era estável no outro, entendeu? Show, É o entendi. cargo anteriormente ocupado, tá? Aqui também, no estágio probatório, pode ser concedidas as licenças e os afastamentos, né? Aqui ele vai citar alguns, na próxima aula eu vou voltar aqui e vou explicar para vocês quais são esses casos que afastamento, licença pode ser concedido, mas vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, o caso de licença não remunerada, né, para tratar de interesse particular. Esse, por exemplo, é um caso que não pode no estágio probatório, entendeu? Agora, licença gestante, licença para tratamento de saúde, licença para tratamento para cuidar de pessoa da família que, né, está em tratamento de saúde. Então, nesses casos, são permitidos, entendeu? Só para dar um exemplo aqui para vocês, né, terem uma ideia do que ele está querendo dizer aqui, tá? Inclusive, também é permitido durante o estágio probatório, ó, afastamento para participar de curso de formação, tá vendo? Decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública municipal. Por exemplo, a guarda, né? Vamos supor. O servidor ele é professor, passou para a guarda, e precisa fazer o curso de formação. Ele, mesmo no estágio probatório de professor, ele pode se afastar do cargo de professor para participar desse curso de formação, né? Decorrente da aprovação dele no concurso para a guarda, certo? E o estágio probatório, ó, fica suspenso durante as licenças e afastamentos, foi o que a Cecília perguntou naquela hora, né?
que aí retoma assim que a pessoa voltar da licença. Por exemplo, eu quando tomei posse, quer dizer, quando tomei posse, não, com 2 anos, né? Eu já estava trabalhando há 2 anos, não, 1 ano, minto, em Rio e em Niterói, nos dois. Eu entrei praticamente ao mesmo tempo nos dois. Hoje eu não estou mais em nenhum dos dois, já pedi exoneração. Mas quando eu entrei nos dois, foi em 2011. Em julho de 2012, 1 ano e meio depois, eu quebrei o braço, precisei passar por uma cirurgia, fiquei 3 meses de licença. Então, esse tempo, eu estava no estágio probatório. Aliás, eu estava no meio do estágio probatório, né? Esse tempo parou de contar o estágio probatório e depois minha licença, meu estágio probatório terminava em fevereiro de 2014, foi terminar em abril ou maio, não, final de abril de 2014, entendeu? Exatamente por causa do tempo que eu fiquei de licença, tanto no Rio quanto em Niterói. Só para ilustrar, né, para vocês entenderem meio o que eu queria dizer ali, certo? Fala, Wellington, pode falar. Oi, Rodrigo, boa noite. Eu tô na rua, não sei se vocês vão me ouvir bem. Estamos ouvindo. Confirma? Tá ouvindo bem? Sim. Uma dúvida com relação à recondução. Você falou que ela acontece no caso da pessoa ser estável, né? Isso. No cargo anterior. Se a pessoa não for estável, se a pessoa estiver no probatório e resolveu optar por tomar posse desse novo concurso onde ela foi nomeada, o que acontece caso ela Aí, não ela seja exonerada? Ela é exonerada dos dois? exonerado mesmo, porque ela, no caso, não tinha como pedir posse no outro cargo, porque ela não era estável ainda, entendeu? Então, ela vai... Entendi. Então, o procedimento para essa pessoa muda, no caso. Ela tem que pedir a exoneração no probatório para poder tomar posse no outro, onde foi nomeado. E aí, nesse novo cargo, se ela não for considerada apta, ela vai ser exonerada, entendeu? Entendi. Porque ela não era estável no outro. Recondução é só se ela é estável no outro. Entendi. Boa pergunta. Inclusive, às vezes, em prova, cai, né? Inclusive da banca de vocês, né? Na IAN. Caiu em outras provas aí, estudo de caso, né? Assim, casos semelhantes a esse que o Wellington perguntou. Então, vocês têm que estar ligados nisso, tá bom? Aqui, em relação à estabilidade, ele fala, ó, o servidor habilitado em concurso público, empossado, quer dizer, tomou posse e entrou em exercício, ele alcança estabilidade 3 anos após entrar em exercício, né? Diz ali, 3 anos de efetivo exercício. Na verdade, aqui, quando ele fala de estabilidade, é um repeteco do que ele disse antes, só que antes estava falando de estágio probatório, que ele vai dar essa entrada aqui na estabilidade, tá vendo? Aqui, ó, habilitado em concurso público, olha o passo a passo, ó. Empossado em cargo de provimento efetivo, repito, só para reforçar, provimento efetivo, porque cargo em comissão não gera estabilidade, ok? Pode ficar 10 anos, não vai ter estabilidade. Cargo de provimento efetivo, aí ele tem estabilidade, 3 anos, ó, completando 3 anos de efetivo exercício, né? E sendo aprovado no estágio probatório, né? Ou na avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, que, no caso, vai avaliar aqueles fatores que nós vimos antes, aqueles 5 fatores, certo? E outra coisa, depois de estável, o servidor não perde mais o cargo, né? Esse é o grande diferencial do concurso estatutário, do concurso para provimento estatutário, né? Do seletista é isso aqui. Então, o servidor estável, ele não vai perder mais o cargo, a não ser, ó, só perderá em virtude de sentença judicial transitada em julgado, certo? Ou de processos administrativos, processo administrativo disciplinar, né, no caso. PAD, a gente chama de PAD, certo? E tanto na sentença judicial quanto no processo administrativo, ele tem ampla defesa, certo? Então, ele é estável, ele não pode ser mais exonerado, né? Só demitido, mas é demissão só depois do processo administrativo disciplinar ou sentença judicial transitada em julgado, né? E
tendo direito a essa defesa ampla aí, expondo e contraditório e tudo mais, correto? Ok, gente? Entenderam até aqui? Beleza? Ó, vou bater bem rapidinho aqui para vocês. Pode falar, Wellington. Eu vou bater rapidinho as outras formas de provimento, mas já falamos, inclusive, de promoção, né? Naquela hora nós falamos de promoção. Fala, pode falar. No caso, com relação à ampla defesa, se o caso do servidor for para outras instâncias, a demissão ocorre já com esse trânsito em julgado na primeira ou não? Não, só sentença com trânsito em julgado, no final de tudo. Final de tudo, né? Isso. Agora, se o servidor for demitido e ele comprovar a sua inocência, né, seja por uma revisão do processo administrativo, seja por um recurso na justiça, ele é reintegrado, é outra forma de provimento. Então, o servidor demitido, a volta dos demitidos é a reintegração, certo? Só que eu vou deixar para vocês memorizarem depois, antes da próxima aula. Na próxima aula eu já vou chegar como? Tomando vocês. Quem errar vai ficar de castigo. Aqui, ó. Tô brincando, tá, gente? Castigo é brincadeira, mas eu vou tomar mesmo. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou que veio da sua transformação. Ó, aqui, ó. Invalidada a sua demissão, tá vendo? Por decisão administrativa ou judicial. Então, aqui, ó. Marque isso. A volta dos demitidos. Então, a reintegração é a volta dos demitidos. Agora, se por um acaso nessa reintegração o cargo que ele ocupava foi extinto, aí o servidor vai ficar em disponibilidade, ele vai ficar ganhando, esperando surgir um cargo compatível, correto? Agora, e se nessa volta alguém está ocupando o seu cargo? Esse alguém que está ocupando o seu cargo, ele é reconduzido ao cargo que ele ocupava antes, né? Esse reconduzido, ele não vai ter direito à indenização, certo? Não tem direito. E não tem direito a aproveitamento em outro cargo. Aliás, ele pode ser posto em disponibilidade também, ou ser aproveitado em outro cargo, mas direito à indenização ele não tem. Então, ele pode ser, ó, quem está ocupando o cargo do servidor que está voltando de uma demissão, ou seja, está sendo reintegrado, esse ocupante ele pode ser três coisas, vou repetir: reconduzido ao cargo que ele ocupava, pode ser aproveitado em outro cargo, ou ele pode ser posto em disponibilidade. Agora, sem direito à indenização, tá? Vou colocar aqui, ó, encontrando-se provido, eventual ocupante, ele pode ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. São as três coisas que podem acontecer com esse cidadão que está no cargo de quem está voltando da demissão, de quem está sendo reintegrado. Não é com quem está sendo reintegrado, entendeu? Porque quem está sendo reintegrado, ele já veio de uma injustiça. Então, ele, na verdade, ele vai voltar tendo toda a prioridade sobre o exercício do cargo. Ele, sim, esse que está sendo reintegrado, ele tem direito ao ressarcimento de todas as vantagens, certo? Agora, o que ocupa o cargo, ele é reconduzido sem direito à indenização, ele é aproveitado em outro cargo ou ainda ele pode ser posto em disponibilidade. Entenderam, então, essa questão da reintegração e o link disso com a recondução? Ficou claro isso para vocês? Fala, Cecília. Dá um ok aí, gente, enquanto Cecília pergunta. Professor, rapidinho, e se essa pessoa for um servidor comissionado? Ele pode ser demitido, né? Então, mas o cargo em comissão, lembra, não tem nada disso aqui. Ah, tá. Porque só nomeação. Não, mas eu digo a pessoa que está fazendo o trabalho do funcionário efetivo. Não, Quando então, o funcionário efetivo volta, o que é comissionado pode ser exonerado, né? Não, mas aí no caso, se o cargo é de provimento efetivo,
ele não pode ser ocupado por provimento em comissão, entendeu? Porque são Entendi. cargos diferentes. Provimento efetivo é provimento efetivo. Pode ter alguém como contrato, entendeu? Aí, nesse Tá. caso, encerra o contrato, pode ir embora, Entendi. Tá, porque entendeu? entendi. Mas são cargos diferentes, provimento efetivo e cargo em comissão, de provimento em comissão. Tá. Então, um funcionário que é o de provimento efetivo só pode ser por outro que seja provimento efetivo ocupar esse cargo. Entendi. Isso aí, entendeu? Aí, logo em seguida, ele vai falar da recondução, como forma de provimento também, tá vendo? Ó? Recondução, aí é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Aí, quais são os casos? Os que a gente já viu. Quem não foi habilitado em estágio probatório e já era estável no outro, volta para o outro, que é o que a gente falou, ou quando há a reintegração do anterior ocupante desse cargo que ele está ocupando. Tadinho, deu a infelicidade aí, né, de ocupar um cargo que o cidadão tinha sido demitido e está voltando, entendeu? Então, são os dois casos de recondução. Viu como a gente vai ligando uma coisa com outra? Então, lá atrás a gente falou da questão do estágio probatório, já falei da recondução. E aqui da reintegração a gente já ligou a recondução, já fechou a recondução. São os dois casos de recondução, entendeu? Mas e o servidor que está sendo reconduzido? Se o cargo dele está ocupado, aí ele é aproveitado em outro cargo, né? Que inclusive aí já liga a disponibilidade e aproveitamento. O que é disponibilidade? Eu falei naquela hora. O servidor vai ganhar para ficar em casa, claro, proporcional ao tempo de efetivo exercício que ele tem. Ele vai ficar em casa esperando haver um cargo compatível para ele ser aproveitado. Então, disponibilidade e aproveitamento, eles estão ligados. Só um detalhe, forma de provimento é o aproveitamento, tá? Disponibilidade não é forma de provimento. Na verdade, o aproveitamento é a volta do servidor, de quem estava em disponibilidade. Então, o servidor foi colocado em disponibilidade. Surgiu um cargo compatível, o nome disso é aproveitamento. Entendeu? É aqui, ele diz aqui. Tá aqui, retorno à atividade servidor em disponibilidade. Entendeu? E outra, esse aproveitamento é obrigatório e sempre num cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o que ele ocupava antes da disponibilidade, né? E é determinado pelo órgão central de pessoal. É imediato aproveitamento, entendeu? O servidor, ele vai passar por uma perícia, ele aqui nem diz isso, né? Mas o servidor, ele passa por uma perícia para ver se ele ainda é apto para o exercício do cargo, né? E aí passou da perícia, ele tem que voltar, entendeu? E se ele não volta, aí é tornado sem efeito aproveitamento e cassada a disponibilidade. Rodrigo, o que seria cassada a disponibilidade? Esse servidor é mandado embora, é rua, entendeu? A cassação da disponibilidade é como se fosse a demissão. Só que a demissão vai estar para o servidor efetivo e a cassação da disponibilidade vai estar para o servidor que estava em disponibilidade, certo? Então, assim, o servidor está em disponibilidade, surgiu um cargo, ele não volta, ele tem a cassação da disponibilidade. Pensa só numa coisa assim, aquele diz não entrar em exercício no prazo legal. O prazo legal é o mesmo da posse para o exercício, que é 30 dias, tá? Mas, assim, pensa comigo numa coisa, olha só. Vamos supor, Joãozinho, ele é um servidor efetivo. Ele falta mais de 30 dias, certo? Esse servidor que faltou mais de 30 dias corridos, ele vai entrar numa sindicância para apurar e vai dar como abandono. E pode gerar uma demissão. Assim é também a cassação da disponibilidade. O servidor está em disponibilidade. Surgiu um cargo compatível. Ele não entra em exercício, não aceita o aproveitamento, né? Ele não tem como escolher, volta ou não volta. Como a gente viu, ele é obrigatório. Então, o que vai acontecer? Esse servidor
ele vai para a rua, né? É como se fosse a demissão, tá? E faltou uma forma de provimento. Pode falar, Wellington, enquanto eu coloco aqui no lugar certo. Pode falar. Uma não, duas, né? Faltaram duas. A reversão e a readaptação. Vou encerrar rapidinho falando dessas duas, mas o Wellington, se quiser perguntar, pode perguntar. Ó, pode falar. Agora a gente não está te ouvindo, não. Deu algum problema aí no microfone. Ó, vou falando, escreve aqui no chat, tá? Ou ajusta aí e me chama. Ó, readaptação e reversão. Readaptação é o seguinte, o servidor, ele teve algum problema que afetou a capacidade física ou mental dele para aquele cargo, né? Eu costumo dizer que ele está estragado para o exercício daquele cargo. Então, ele vai ser readaptado, vai ser colocado em outro cargo compatível com a limitação que ele sofreu. Entendeu? É o famoso caso do professor da sala de leitura, professor que está trabalhando em secretaria, né? Ele não está mais apto para a sala de aula, mas ele é aproveitado em outro cargo. Nesse caso da readaptação, fiquem atentos, porque é a forma de provimento e de vacância. Ao mesmo tempo que ele está sendo, né, readaptado, ou seja, ele está ocupando um novo cargo, então é a forma de provimento, ele está deixando o cargo que ele ocupava vago, então é a vacância, tá? Vou mostrar as formas de vacância aqui para vocês, rapidinho, ó. Aqui, ó. Podem perceber, aqui, ó, a readaptação está aqui. Tá vendo? Promoção e readaptação são as duas que são vacância e provimento ao mesmo tempo. Por quê? Servidor entrou num novo cargo e deixou o outro tanto na promoção quanto na readaptação. Entendeu? São casos de vacância e provimento. Simultaneamente, né? Bom, aí aqui, ó. Reversão. Rodrigo? Oi, pode falar, agora eu estou ouvindo. Ah, agora tá ouvindo? Pode falar. No caso, então, como são casos de vacância e provimento ao mesmo tempo, isso pode cair dessa forma na Sim, prova? pode cair perguntando qual a forma de provimento e vacância. Quer ver? Aqui, ó. Ó, eu até coloquei uma questãozinha assim. Aqui, ó, número 5, ó. Assinale a opção que apresenta uma forma de provimento e vacância simultaneamente, tá vendo? Aí, ó. Já dei a resposta, né? Qual é? Readaptação. Tá vendo? Aqui, ó, esse aqui, exoneração, é forma de vacância. Demissão, vacância. Claro que também é uma penalidade, né? Nomeação é só provimento. Mas a readaptação seria as duas coisas. Repito, readaptação e promoção. São as duas que são, ao mesmo tempo, provimento e vacância. Tá? Depois eu volto aqui. Ó, vamos passar um pouquinho de 10 horas, mas vocês estão animados, não estão? Vamos passar um pouquinho. Lembrando que essa aula amanhã vai estar no YouTube, tá? Vou colocar no YouTube. Isso, vou colocar no grupo. Vou colocar no grupo de informações e no grupo do intensivo. Hoje a aula é aberta, né? Aliás, convido os amigos para participar do grupo de informações, tá? Vamos lá, gente, vamos estudar. Vem para a Ferbria, vem para a Ferbria. Estamos começando essa jornada aí para Belfor Roxo. Se você não fez sua matrícula, ainda dá tempo, hein? Aqui, ó. Se julgado incapaz do serviço público, o readaptando será aposentado. Eu brinco sempre com isso. Ele é estragado de vez, né? Ele está estragado parcialmente, está estragado para aquele cargo, aí ele é readaptado. Se ele está estragado de vez, ele é aposentado por invalidez, né? Aqui, julgado incapaz do serviço público, é aposentado. Ó, só poderá ser readaptado em atividade da mesma natureza da que ele exercia, né? Não pode ser num lugar nada a ver, numa outra coisa totalmente aleatória. E aqui, sempre levando em consideração as peculiaridades de cada secretaria
né? E atribuições a cargos, ó, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, respeitado o nível de escolaridade, a equivalência de vencimentos, tudo está batendo certinho, entendeu? Ó, inexistência de cargo vago, o servidor, ele exerce como excedente até ocorrência de vaga, ele não fica em disponibilidade nesse caso, não. Ele fica como excedente, quando aí acontece a vaga, ele, né? Agora, eu falei aqui, né? Se o servidor é julgado incapaz, se ele ficou estragado de vez, ele vai ser aposentado. Mas e se Jesus curar, né? Está aposentado, mas Jesus curou. Aí o nome disso é reversão. Reversão da aposentadoria. É a volta do aposentado por invalidez. Tá vendo? Aí ele vai passar por uma junta médica oficial, aí vai ser declarado insubsistente todos os motivos, né, da aposentadoria, ele volta ativo. Entendeu? Então, essa reversão sempre no mesmo cargo ou resultante da transformação. Certo? E se o cargo tiver provido? Aí ele não tem prioridade. O único que na volta tem prioridade é a reintegração, que é a volta do demitido, né? Todos os outros eles ficam como excedente, tanto o readaptado quanto a reversão. Ele vai ficar aqui, ó. Se tiver provido o cargo dele, ele fica como excedente até ter um cargo vago. E não pode mais ter reversão, ó, é impedido, não pode mais, se ele tiver 70 anos. Por quê? 70 anos, segundo o estatuto, já é aposentadoria compulsória. Então, ele já não volta mais, certo? Então, batemos todas as formas de provimento, tá vendo? Vou voltar aqui só para vocês verem rapidinho, ó. Bem rapidinho. A nomeação é a entrada, tá vendo? Batemos lá. Promoção, falamos, né? Dos cargos escalonados. Readaptação, por causa de alguma limitação física ou mental, ele está estragado para o cargo que ele ocupava, mas ele pode ocupar outro. Reversão, a volta do aposentado, Jesus curou, ele volta da aposentadoria por invalidez. O aproveitamento, quando ele está em disponibilidade, ele surge um cargo compatível, ele é aproveitado. Reintegração, a volta do demitido. E recondução, volta para o cargo que ele ocupava anteriormente, tanto no caso de não estar apto no estágio probatório do novo cargo, se ele já era estável, né? Ou no caso da reintegração de alguém, no cargo que ele está ocupando, ele é reconduzido para o cargo de origem. Fluiu? Viu como as coisas fazem sentido? E o ideal é vocês não saírem memorizando um monte de informações desconexas, né? O ideal é vocês entenderem a lei. Por isso a gente bate aqui a lei. Eu sempre gosto de trabalhar assim. Eu explico, né? E aí a gente vai memorizar depois de entender, certo? Agora, vacância. Exoneração, a gente já falou, aqui está escrito que eu falei. Ó, exoneração de ofício só se dá quando não satisfaz as condições do estágio probatório ou se ele tomou posse e não entrou em exercício, tá vendo? Exatamente o que eu falei. E exoneração de cargo em comissão em qualquer momento. A juízo da autoridade competente, o prefeito quer, acabou, e também pode ser a pedido do próprio servidor. Aliás, a exoneração do servidor, ela pode ser em qualquer momento, né? A pedido do servidor pode ser a qualquer momento, mesmo que ele já seja estável, ele é livre. O único momento, mais lá na frente a gente vai ver, mas já para fazer sentido, o único momento em que o servidor ele não pode pedir exoneração é se ele estiver respondendo já a um processo administrativo, que aí ele é impedido de pedir exoneração. Tem que esperar acabar o processo administrativo para pedir exoneração, se for o caso, né? Que às vezes pode chegar na demissão. O Wellington, a compulsória a aposentadoria compulsória é garantida pela Constituição. Só que na Constituição a idade não é 70 anos, é 75. Entendeu? Então, na prática, vale a Constituição. 75 anos é a aposentadoria compulsória. Mas na prova, se perguntar, segundo o Estatuto de Belford Roxo, 70. Entendeu? 70 anos. Tá? Aí aqui, demissão, como eu falei, só depois do processo administrativo disciplinar
ou sentença transitada em julgado, né? Aposentadoria, a gente vai falar melhor depois. A gente já viu um pouco de aposentadoria por invalidez, já falei da compulsória, e tem aposentadoria a pedido, que é quando tem tempo, né? Ou idade. Ó, posse em outro cargo inacumulável também eu já falei, né? A gente já mencionou aqui, é uma forma de vacância. E, obviamente, falecimento. O servidor faleceu, ele não vai ocupar mais o cargo, né? A partir do dia do falecimento, já entra em vacância o cargo que ele ocupava anteriormente, certo? Fechamos aqui, então, o que eu iria falar hoje do Estatuto. Rapidamente, as questões. Ó, vou mostrar para vocês essas questões. Elas estão no grupo, né? Quem é aluno da turma vai ter acesso ao Drive, eu vou jogar no Drive, tá? Na próxima aula da turma, a gente vai corrigir essas questões, tá bom? Ó, são 6 questões que eu separei sobre o assunto da aula, para vocês treinarem um pouquinho, tá? A gente não vai corrigir hoje, claro, não vai dar tempo, né? Já não seria mesmo isso, mas na próxima aula a gente corrige, tá bom? Ó, repito, sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Uma excelente noite para vocês. Quem ainda não fez a matrícula, dá tempo, e vamos para cima, rumo à aprovação, né? Vamos que vamos. Pode falar, Wellington. Eu tinha colocado uma pergunta lá, se o funcionário que fica em excedente, ele continua recebendo. Como excedente, ele vai trabalhar. Em disponibilidade, ele vai estar recebendo, mas não trabalha. Esse é proporcional ao tempo que ele tem de efetivo exercício. Ah, o excedente entra em exercício. Ele fica trabalhando como excedente, entendeu? Mais ou menos, né? Porque eu fiquei... Por exemplo, na secretaria de uma escola, tem três cargos disponíveis, né? Aí os 3 estão ocupados. Aí ele vai ficar como excedente ali, vai ter um quarto, que é o excedente. Aí vagou algum, ele ocupa. Ah, tá, agora eu entendi. Entendeu? Excedente no sentido de ser a mais, né? Daquilo que está disponibilizado. Certo? Entendi. Gostaram da aula?